O que faz um bom design de personagens? Bora aprender com o Eric Arten, né? Vamos ver o que ele vai falar aqui, né? Porque, assim, um bom design de personagens depende muito do contexto, né? Depende do contexto de animação, do contexto de ilustração. Então, vamos que vamos ver, né? Vamos ver. Quantas vezes você já não decidiu ler um mangá, assistir um anime ou até mesmo jogar um jogo só porque o design de algum personagem te chamou a atenção de forma positiva? Isso é verdade. Todo mundo joga Genshin, Star Rail, né? E qualquer gacha existente por causa do design dos personagens. Isso é uma grande verdade. Eu mesmo só jogo essas porra aí por causa de personagem Não bonita. sei vocês, mas comigo isso acontece toda hora. E a maioria dos animes hoje em dia também é assim, né? Antigamente o pessoal recomendava anime falando da sinopse, o resumo. Hoje em dia é tipo, ai, sabe Jujutsu? Tem o Gojo, né? Ele é muito lindo. Né, Tubi? O design de personagem tem um potencial muito grande de Se você for assim, com esse design aqui, entre em contato na minha DM imediatamente. ressoar com as pessoas e moverem elas para consumir a obra. Porém, ele está muito longe de ser um mero cartão de visitas. A forma mais simples que eu consigo pensar para definir o design de personagem Tem uma bunda igual a dela? Para, cara. é o ato de se projetar um visual que consiga comunicar alguma coisa e não seja apenas Vocês se perdem muito rápido, mano. um desenho vazio. E normalmente o que você quer comunicar é a história e personalidade do personagem. Desse modo, o público consegue supor muitas coisas sobre ele apenas pela comunicação visual que ele apresenta. Coisas como a sua personalidade, ocupação, período. Sou homem e tenho a raba dela ainda, tá valendo, Mitch? Estamos no período fértil, Mitch, desculpa. Não, tudo bem. Histórico Eu e entendo. até a evolução dele durante a história. Caralho, eu com 30 anos vou ter barba assim, será? Normalmente você quer que as pessoas olhem pro personagem e entendam a vibe dele instantaneamente. Roupa preta igual vilão? Ah, cara, olha só. Depende, assim. Ele com certeza vai fazer esse vídeo aqui no sentido lógico da coisa. Um bom design de personagens, né? É aquele design que consegue revelar através das roupas, cores, características, né, detalhes, a personalidade do personagem, o poder do personagem, o que que ele faz, como é que ele é. Um bom design, ele consegue, obviamente, mostrar logo de cara pra que veio aquele personagem antes mesmo dele abrir a boca. Mas claro que para um design ser bom, ele tem outras coisas, outros elementos técnicos para isso, né? Que nem a lei do Gestalt, né? Que é uma lei ali que lida muito com formas, basicamente. Então, por exemplo, quando você reconhece um personagem só pela sombra dele, isso já indica que ele tem um bom design, né, que não é confuso, né? Isso é muito usado em publicidade e marketing, né? Os personagens da Disney, por exemplo, você consegue reconhecer todos eles só pela sombra. Isso é um indicativo positivo. Mas, por exemplo, quando a gente pega a animação, a área da animação, o que é um bom design para um animador trabalhar? É um design mais simples, né? Um design mais minimalista, porque fica mais fácil de animar. Porque quando você está desenhando, quando você está animando, você tem que desenhar, 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 desenhar. Então, quanto mais complexo, mais detalhado, mais difícil é. Quer dizer que é impossível fazer animes com animação fluida, com um design detalhado? Não é impossível. Aqui outro Animation tá aí para provar que consegue. Porém, é óbvio que, de acordo com as condições de trabalho que vemos na indústria de animes, é muito mais fácil, né, manipular designs mais simplificados. Não é à toa que hoje em dia a gente vê muito robô em CGI, monstro em CGI, gigantes em CGI. Por quê? Porque é muito complicado desenhar essas coisas o tempo todo. Então é mais fácil, mais prático, mais rápido, mais barato fazer em CGI, entendeu? Do que ficar fazendo no papel, na mão, na munheca, porque aí tem chance de atrasar a produção, o cronograma geralmente não é muito bom, e às vezes não tem mais especialistas naquela área, né? Hoje em dia não tem tantos especialistas em animação mecânica, como tinha há 10, 20 anos atrás, né? Os animadores especialistas em desenhar robô, hoje em dia já estão aposentados, e não se renovou, né, essa safra. Então tem essa questão também, né? Mas, assim, obviamente eu tô falando aqui sobre uma perspectiva de uma animação mais fluida. Se a gente for pegar a partir de uma perspectiva de animação, dependendo do estilo de animação, você pode fazer uma animação mais detalhada, ou melhor, um design mais detalhado para animação. Por exemplo, se a gente pega. Deixa eu pegar aqui um exemplo bom para vocês, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o nosso anime de detetive do estúdio Shaft, né? Que é o Bishounen Tanteidan. A gente vai anotar, né? No Bishounen Tanteidan. Deixa eu pegar o anilist dele aqui.
que é um anime onde o design é muito complexo, até porque eles querem vender os personagens, tá? A ideia é vender os personagens pela beleza deles. Então, quase todo frame que eles aparecem, eles têm que estar muito bem desenhados. Muitos animes funcionam assim. Blue Lock é outro exemplo. Blue Lock se vende mais por merchandise. Então, como é que faz? Os personagens são bonitos, né, para poder atrair público. Então, eles têm que estar bonitos na tela para poder vender produto. A maioria dos animes que tem esse tipo de público-alvo, eles acabam prezando por uma animação mais estática, mas que os designs se mantenham consistentes. E geralmente os designs são mais complexos, mais detalhados por causa disso. Só que esse tipo de anime, ele lida muito bem, geralmente, né, com uma boa direção. Né, que nem um Marco Abreu diria, se a direção funciona, ela é funcional. Então é basicamente isso. Então eles têm outros recursos visuais, outros recursos ali, para poder lidar com designs mais complexos. Né? Então nem tudo se resume à animação fluida, a Sakuga. A gente tem vários exemplos de anime onde a animação não é tão fluida e a direção acaba salvando ali de uma maneira exemplar. Evangelion é um bom exemplo. Evangelion, obviamente, tem várias cenas bem animadas. Mas o foco do anime nunca foi a animação, em si a direção do Hideaki Anno, né? O Hideaki Anno já falou que ele trabalhava muito com imagens estáticas e a partir da direção dele ele conseguia criar todo o storytelling da história. Storytelling da história é foda, né? Todo storytelling do anime. Agora foi, tô com a língua presa. Então é isso, pô. Então, é isso. Quase mamei o microfone agora. Instantaneamente. Eu nem sei do que eu tava falando, sinceramente. Luke Guts, obrigado pelos 2 meses de sub, tamo junto. Mitch, que saudade de você, não faz ideia do vazio que ficou quando ficou fora. Ah, mano, não fica assim. Porém, a coisa não é inflexível. Você pode muito bem quebrar as Eu fiz um Rap God agora, tá? Falando de animação. regras para obter resultados diferentes, como por exemplo, criar um design que grite abertamente que aquele Bleach tem bons designs. Kimetsu no Yaiba também, né? Eu acho que foi ontem no vídeo do Aizen, que até lancei já o react, que a gente falou sobre isso, né? Os designs de Bleach e de Kimetsu são muito bons porque eles conseguem revelar características e poderes dos personagens só de você olhar pra eles. E isso é interessante. Isso é positivo pro público já de cara conseguir compreender o personagem antes mesmo dele abrir a boca. personagem é uma pessoa boa e gentil, quando na verdade ele é o grande vilão da história, com o Aizen de Bleach sendo um exemplo clássico disso. E todas essas coisas são feitas em prol de contar uma história, então o design de personagens é uma forma de narrativa visual. Mas além disso, quais são os outros elementos que tornam um design de personagem bom? Narrativa visual é importante. Existem vários conceitos de design que aumentam a chance de um visual funcionar. E o primeiro deles que eu separei para falar aqui hoje é uma coisa chamada apelo visual. Definir o que é apelo visual é um pouco complicado, pois faz parte daquela área mais subjetiva do character design. A arte é subjetiva, né? Mas você pode entender ele como tornar um personagem visualmente interessante. Botar ela pelada na tela, né? Seja ele representando algo atraente ou bizarro, você acaba Eu vi um pênis ali, achando o desenho dele interessante de se olhar. Mas é aqui que as coisas começam a ficar complicadas, pois como eu disse, isso é algo subjetivo. O que tem apelo pra mim não tem apelo pra você. Tu curte um pezinho, né? Meu querido Arequiarte, quem não curte um pezinho? Por isso que existe uma coisa chamada público-alvo e certos designs são feitos para terem apelo com públicos diferentes. É verdade. Um exemplo disso é o jogo Nier, lançado lá em 2010. Na época, o protagonista da história teve duas versões de design, uma para o público japonês e outra para o ocidental. O japonês é um protagonista andrógeno e o ocidental é um cara puto, musculoso, maromba. E cada uma delas teve o seu design feito para ter apelo com o seu público específico. Eu prefiro o japonês, com todo respeito. Pessoalmente, eu acredito que um design de personagem... Mas é porque eu consumo muita coisa japonesa, então o meu modus operandi, o meu pensamento, né, ele já é muito japonês nesse aspecto. Não funciona eu já tô acostumado. se ele não tiver esse bendito desse apelo, pois mesmo que ele tenha um bom background narrativo, de nada vai adiantar se o visual não for interessante o suficiente para que você preste atenção nele. Papo reto, é por isso que o Narras odeia o maluco com cabeça de vulcão de Jujutsu. Sem falar que, como eu disse no início do vídeo, às vezes você se interessa em conhecer alguma coisa só por
Frieren que é muito bom, tá? Porque o visual do personagem te chamou a atenção. Eu, por exemplo, não sei nada sobre esse novo anime que tá saindo nessa temporada, chamado Frieren, A Jornada para o Além. Mas o visual A jornada para o da além. personagem que aparenta ser a protagonista me chamou muito a atenção Tu curte uma elfa, né, o Eric e me deixou Arden? interessado em conhecer a história que ela faz parte. Tudo porque, para o meu gosto, ela tem um bom apelo. E Mitch, já pensou em editar os vídeos em live? Não, porque não sou eu que edito mais. Tem a Suzy como o editora. nível de apelo visual que um design consegue ter varia bastante, pois cada obra tem propostas diferentes. Normalmente as obras vão ter propostas de design realistas ou estilizadas. Designs mais realistas vão procurar explicações lógicas por trás das escolhas que eles fazem, se baseando muito em como as coisas no nosso mundo aqui funcionam. Então em designs que prezam muito pelo realismo, não vai dar muito certo o personagem tentar tirar uma espada longa das costas. E Papo como reto. você está preso às amarras da realidade, sobra pouco espaço para experimentações, e apesar de conseguir sim ter apelo, Eu sou a favor, tá? Eu prefiro designs estilizados. não é tão grande quanto a próxima proposta, que são os estilizados. Como Sou fã. você pode imaginar, aqui você ignora as regras da realidade para fazer algo que seja visualmente interessante. Então nesse caso está tudo bem projetar uma garota magrela que consegue manejar uma espada gigantesca como se não fosse nada. Esses são os tipos de design que mais conseguem vender mercadorias. É porque ninguém liga mais pro mundo real, né? Quanto mais distante do mundo real, Se melhor é. olharmos no site do MyFigure, Que isso, Eric? Ah, que porra é essa que tu tá botando na minha timeline, cara? Que porra é essa, cara? Que porra de figura é essa da Arém, cara? E essa figura aqui, mano? Que porra é essa, mano? Alguém tem um link? Eu fiquei interessado em comprar agora. Collection, Com todo que é respeito. basicamente um My Anime List só que de figuras japonesas, Ah, bom saber. Vou procurar lá. Pra poder ficar nós indignado. vemos que os bonequinhos que o pessoal mais compra têm designs super estilizados, Eric Arthur, com todo respeito, tá? O bonequinho que o pessoal mais compra não é porque o design é super estilizado, cara. É porque geralmente. e com um grande apelo visual. É muito importante a gente entender essas duas propostas, pois senão você pode acabar sendo injusto com o design, cobrando dele uma coisa ao qual ele É pra colecionar, não se gente. propõe. Como por exemplo criticar um design pela personagem que é uma guerreira lutar usando salto alto, sendo que num caso como esse é evidente que o criador priorizou o estilo ao invés do realismo. Ah, isso é óbvio. Mas Né? independente É tipo o pessoal critica o design da Sarada lá em Boruto, que ela tem salto alto, tá, irmão? Pelo amor de Deus, a mina é uma ninja, caralho. Uma ninja que solta fogo pela boca, não fode. da proposta ou do público-alvo, o apelo é algo fundamental. Inclusive, um exemplo de personagem que teve o seu apelo visual destruído foi o Gaara, com esse Papo reto. cabelo lambido dele. Por mais subjetivo que essa questão seja, é raro achar alguém que gostou dessa mudança. Juntamente com o apelo, outra característica muito importante em um design é a clareza, que nada mais é do que você remover qualquer tipo de obstáculo ou coisa desnecessária em um design para que o personagem, além de reconhecível, consiga transmitir algo de forma precisa para o público. É verdade. Às vezes um design com muitos elementos, além de atrapalhar a comunicação do personagem, pode ser sinal de uma coisa mais grave. É A verdade. de que aquele personagem não tem nada para ser comunicado, então o criador enche ele de frufru para disfarçar isso. E farpa, Então, tá? apesar de eu gostar um Caralho. pouquinho de overdesign em algumas coisas, ele bate de frente É, eu gosto de overdesign em algumas coisas muito específicas, mas tem coisas que não com dá. esse conceito do design que é a clareza. Mas como eu expliquei nesse vídeo de overdesign, Eu vi esse vídeo, hein? Eu vi esse vídeo. cada caso é um caso, apenas saiba que a clareza é uma diretriz a se ter em mente. Agora, um jeito de saber se um personagem tem clareza ou não é olhar para a silhueta, outro Eu falei disso, hein? Eu falei disso, hein? princípio fundamental do design de personagem. Se um personagem é bem reconhecido só pela silhueta, então já é um sinal que além de clareza, nós temos um design tecnicamente bem feito. Com apenas reto. 3 círculos, nós já percebemos que esse personagem aqui é o Mickey Mouse. Já as Eu sei imitar o Mickey, ó. Eu sou o Mickey! Foi mal, me perdi legal aqui. Desculpa, foi mal. Me perdi legal. Foi mal. orelhas pontudas do Batman são impossíveis de não reconhecer. E esse cabelo espetado de um jeito muito específico. Mickey no leito de morte.
Pô, quem não deu uma risadinha tá morto por dentro, tá? Específico com essa espada peculiar já entrega que se trata do Cloud do Final Fantasy VII. Então normalmente um design ter 2 ou 3 elementos que sejam muito icônicos é muito melhor do que socar um monte de coisa em um mesmo lugar. Ah, Eric Artem. Às vezes socar um monte de coisa no mesmo lugar é legal, legal, legal. Outro ponto importantíssimo e que enriquece muito um visual de um personagem é o contraste. A gente pode definir o contraste como a diferença entre dois elementos. E isso é algo recomendado de se usar tanto dentro do design do personagem, Cropped. mas também nos personagens como um conjunto, com cada um sendo muito distinto entre si. Particularmente, uma das formas de contraste que eu mais gosto é a assimetria no design. Quando todos os elementos de um desenho estão dispostos de uma forma muito simétrica e certinha, em alguns casos eles não são tão interessantes de você olhar, fica uma certa monotonia ali. Porém, quando você usa da assimetria e distribui os elementos de uma forma desigual, você quebra essa chatice do design e torna a figura mais dinâmica e interessante de se olhar. Um designer que trabalha muito com essa assimetria é o Tetsuya Nomura. Os personagens dele são cheios desse negócio. Porém, como eu disse, o contraste entre os personagens também é importante. Olha lá, ó, olha lá, ó. Pô, o cara ter 1,56 é sacanagem também, né? Até porque eles ressaltam as diferenças que existem entre eles. E aqui eu estou me referindo ao contraste tanto em um nível anatômico como também de personalidade. O Barret e o Cloud são exemplos perfeitos disso. Um é um brucutu escandaloso e briguento, já o outro é um magricelo de poucas palavras e desinteressado. Personagens com trejeitos, temperamentos e uma anatomia antagônica como esses dois geram contraste em uma cena e deixa a coisa mais interessante de se olhar. Outra qualidade de um bom design é a expressividade, a capacidade de conseguir transmitir emoções e intenções do personagem através das suas expressões faciais e da linguagem. Meu sonho é namorar uma mina 20 centímetros mais alta que eu. Tem 1,70. Ah, menina de 1,90 é raro, mano. Pior que eu gosto de menina alta, assim, eu acho maneiro. Corporal. Essa ilustração aqui do Superman e do Clark Kent são o perfeito Superman ficou fraco. exemplo da importância da expressividade no design Eu sou assim, ó. A minha coluna é o Casimiro, assim. Minha coluna é exatamente assim, ó. do personagem. A gente não precisa de nenhuma palavra pra entender. Aqui o Superman tá numa pose de passiva tóxica. Olha como ele tá empinando a bundinha. Ó como ele tá empinando a bundinha. É uma safada esse Superman. O que essas duas facetas do personagem comunicam pra gente. Na HQ em questão, isso é usado de uma forma muito narrativa, pra tentar justificar o porquê as pessoas não conseguem perceber que o Superman na verdade é o Clark Kent, pois a postura corporal deles faz parecer que são duas pessoas muito diferentes. Esses daí são algumas boas práticas de design de personagem, e se você prestou atenção nelas, percebeu que todas têm uma coisa em comum. Elas obviamente melhoram a atratividade do personagem, mas principalmente melhoram a comunicação dele. E um bom design sempre vai ser aquele que, além de conseguir cativar o seu público-alvo com um bom visual, também consegue atender e comunicar algo que atenda às necessidades da história que ele está inserido. Então um design que é bom em uma história não é bom em outra. Um design que é bom para um público não é bom para outro. Bom, essas eram as considerações que eu tinha para falar sobre esse assunto hoje. Se tiverem gostado do vídeo, não esquece de dar aquele famoso triplo C para ajudar a gente. Curtir, comentar e compartilhar. E ele faz a gracinha dele, né? Vídeo, com certeza. Se tiver alguém interessado em estudar essas paradas de design, tem uma palestra do Mob Frank, que trabalhou em TF2 no ArtStation, muito foda. É de graça e passa muito bem esse rolê de silhueta e design. Boa indicação, Luke Menda. Com certeza vou fazer mais vídeos de design de personagem, pois é um dos assuntos que eu mais gosto. E pra finalizar... Que bom, Eric Artem, Eu adorei teu vídeo, cara. Adorei. Bom pra caralho.